Olá pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos. Então, galera, dando continuidade ao nosso estudo, né, da nossa disciplina de ética geral e profissional, nós vamos então agora, pessoal, trabalhar com vocês um tema muito importante, que é justamente a publicidade na advocacia, perfeito? Já advirto a vocês que a gente já está caminhando para o fim da nossa ementa, a gente já está em vias aí de concluir o nosso conteúdo programático para esse semestre. Então, faltava para nós aí só trabalharmos com o Código de Ética e Disciplina da OAB, certo? Então, nós vamos dar início aqui hoje ao estudo do Código de Ética e Disciplina. Na verdade, praticamente concluindo, então, aí o nosso trabalho nesse semestre, perfeito? Então, para falar do código, para falar, então, da publicidade na advocacia, é importante, então, que vocês estejam atentos ao artigo 39, ok? O artigo 39 até o artigo 47 do Código de Ética e Disciplina. Então, se atentem para a leitura do artigo 39 e artigo 47 do Código de Ética e Disciplina. Na aula de hoje, a finalidade nossa é trabalhar com vocês, pelo menos, trabalhar com vocês os postulados gerais, né? As regras gerais em relação à publicidade na advocacia, perfeito? Bom, ao falar de publicidade na advocacia, pessoal, é importante a gente estabelecer uma premissa básica. A advocacia, ela não é uma atividade como qualquer outra atividade mercantil, perfeito? Na verdade, um dos princípios que regulamentam a atividade da advocacia é justamente o princípio da não mercantilização. E em razão da não mercantilização, que nós podemos então estabelecer como premissa básica que a nossa atuação enquanto publicação, enquanto divulgação do nosso trabalho, ela vai ser absolutamente diferente de de todas as outras atividades. Então, existem dois motivos básicos pelos quais nós temos severas vedações à atividade da publicidade da advocacia. Se vocês forem olhar diversos outros ramos, a publicidade ela costuma ser muito mais extensa, né, muito mais permissiva. Já no Código de Ética e Disciplina, aqui na OAB, a publicidade ela é bem mais restrita. E quais são, então, os dois motivos para nós termos diversas restrições para a publicidade na advocacia? Primeiro motivo é em razão da não mercantilização da advocacia, ok? Então a gente estabelece como premissa básica que a nossa atividade não é uma atividade mercantil, razão pela qual é vedado ao advogado explorar massivamente o marketing jurídico, ou seja, qualquer tipo de marketing de forma ali, ostensiva, de forma exagerada, não e contrária ali, aos princípios norteadores da atividade de publicidade da advocacia. Segundo motivo é justamente para reserva de mercado, pessoal. Imagina a situação, você recém-formado, advogado agora novo no mercado, se depara com um advogado de enorme potencial aquisitivo. Esse advogado ele vai poder contratar publicidade na televisão, esse advogado poderá contratar outdoor para ser publicado na cidade. Então veja, justamente para combater esse tipo de publicidade ostensiva, mercadológica, então para permitir uma especial, minimamente uma concorrência paritária, né, entre ali os advogados do mercado, é que então se proíbe esse tipo de publicidade, né, ostensiva. Então esses são os dois motivos. Primeiro motivo, então, a nossa atividade não é mercantilizada. Segundo motivo, para possibilitar uma concorrência maior, porque com certeza nós teríamos uma injustiça muito grande para os advogados que possuem um potencial financeiro menor, ou até mesmo novos advogados que por muitas vezes não têm direito sequer para mandar fazer um cartãozinho para anunciar, que dirá então pagar grandes campanhas publicitárias, perfeito? Seguindo então, pessoal, o próximo ponto que eu queria trabalhar com vocês, estabelecidas então essas premissas básicas, queria trabalhar com vocês sobre os princípios da advocacia, os princípios norteadores da publicidade profissional na advocacia. Vocês vão ver que lá no artigo 39 do Código de Ética e Disciplina, pela leitura dele, nós conseguimos identificar 4 princípios, ok? Vamos então para a leitura do artigo 39. O artigo 39 diz o seguinte: a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar-se pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização de profissão. Então, o primeiro princípio aí, pessoal, e aí nós temos então, do artigo 39, 4 princípios. Vamos a eles. Primeiro princípio, princípio da publicidade informativa. Primeiro princípio da publicidade informativa.
Segundo princípio, o princípio da discrição e sobriedade. Terceiro princípio, o princípio da vedação à captação de clientela. E quarto princípio, o princípio da vedação à mercantilização da advocacia. Calma, eu vou explicar cada um desses princípios. Primeiro princípio, princípio da publicidade informativa. Segundo princípio, princípio da discrição e sobriedade. Terceiro princípio, princípio da vedação à captação de clientela. E quarto e último princípio, princípio da vedação à mercantilização da advocacia. Bom, primeiro princípio, princípio princípio da publicidade informativa, ela impõe ao advogado e à advogada a seguinte regra: olha, advogado e advogado, você ao publicar a sua atividade, você deve fazer tão somente com a finalidade de informar as pessoas, ok? Então, sempre buscando estabelecer qual premissa fundamental? A premissa da informação. Então, o advogado ou a advogada, sempre que for veicular a sua atuação, deve fazer de forma informativa, ou seja, deve publicar um texto, deve comentar uma notícia jurídica, deve sempre demonstrar o quê? Capacitação técnica, demonstrar ali a sua expertise intelectual e nunca buscar com a publicidade promover, né, a captação de cliente, ou seja, olha, tá vendo essa notícia? Eu posso ganhar ela para você, vem para o meu escritório. Esse tipo de chamamento, né, ele é absolutamente legal. Então, primeiro princípio do caráter informativo. Sempre que o advogado for publicar qualquer tipo de informação, qualquer tipo de notícia, ou se posicionar em qualquer meio digital, enfim, não importa, qualquer meio de comunicação, deve fazer com a finalidade informativa, ok? Seguindo, então, segundo princípio, o princípio da discrição e sobriedade. Pessoal, a atividade da advocacia ela exige que nós tenhamos cautela para que nós não usemos excessivamente os meios de propaganda disponíveis. O que eu quero dizer com isso? O advogado ele deve, sempre que possível não, sempre, ao publicar, né, as suas matérias, enfim, os seus posicionamentos, fazer a publicidade do seu trabalho, deve fazer sempre de forma contida, com uma certa discrição, e não de forma espalhafatosa, chamativa. Então ele deve evitar, por exemplo, uma identidade visual muito poluída, enfim. Vou dar um exemplo de identidade visual poluída. Imagina um advogado que ele vai lá, pega o símbolo do Superman, né, aquele símbolo do Superman, e coloca as iniciais dele dentro do nome, usa as mesmas roupas e tudo mais, né? Imagine, esse tipo de publicidade, esse marketing, ele é muito marketing visualmente muito poluído, e isso é vedado para a advocacia, porque nós devemos sempre buscar fazer uso de cores mais neutras, né, evitar o uso de fontes garrafais, nada muito chamativo, ok? Descrição e sobriedade. Também não posso, por exemplo, no meu site, na internet, no meu escritório, colocar lá uma luz piscando, né? Nos ligue, estamos em plantão 24 horas. Isso é ilegal, além de ser bizarro, né? Então, descrição e sobriedade é aí o segundo princípio norteador da atividade de publicidade na advocacia, ok? Seguindo o terceiro princípio, o princípio da não captação de clientela. Ou seja, a atividade do advogado não deve estar voltada a captar clientela. E quando falamos clientela, é captar em volume, captar clientes especificamente direcionado a uma causa específica. Isso é captação de clientela. E aí eu vou dar um exemplo para você. Imagina que o advogado faça um anúncio dizendo o seguinte: olha, podemos ressarcir o valor de eventual tributo que você pagou para o poder público, nos ligue, estamos de plantão, ou recebemos seu seguro DPVAT. Esse tipo de publicidade ela é ilegal, o advogado não pode fazer esse tipo de publicidade, perfeito? Seguindo também, não mercantilização. O quarto e último princípio nosso aí, previsto no artigo 39, é o princípio da não mercantilização. Ou seja, o advogado, no exercício da sua função, ele não pode se valer de meios mercadológicos para captar cliente. E aí também não poderá na atividade de publicidade da advocacia. E é justamente pela não mercantilização que o advogado não pode pagar ninguém para ficar, por exemplo, na porta do INSS distribuindo cartãozinho. Você que deve estar me assistindo aí, já viu uma situação dessa, infelizmente, uma situação deplorável, praticada por muitos colegas, infelizmente. Então, te aconselho, se você vê uma situação dessa, liga para a OAB, pega o cartãozinho e denuncia, porque esse indivíduo aí, ele está ofendendo a dignidade da classe.
perfeito? Então, atenção, em razão então do princípio da não mercantilização, previsto no artigo 39, caput do Código de Ética e Disciplina, é vedado esse tipo de atividade, perfeito? Também, em razão da não mercantilização, é proibido o envio, né, de mala direta, envio de e-mails em massa para pessoas, ou seja, você vai lá, pega uma listagem de e-mails e dispara ali naqueles e-mails diversas informações, enfim, isso também é ilegal com a finalidade de captar clientes, ok? Então veja, quando falamos aí, pessoal, em captar clientes, a captação de clientes do advogado, ela não pode ser uma captação de clientela, porque eu já disse, a captação de clientela é essa captação volumosa, enfim, voltada especificamente para um tipo de causa. A captação de cliente, ela é permitida, ela é legal, ok? Porém, a captação de clientes, ela sofre algumas restrições. Então, a captação de clientela, ela é ilegal. A captação de clientela é volume, ok? Com caráter mercadológico, ela é ilegal. Agora, a captação de clientes, ela é legal, porém sofre algumas restrições, ok? O que seria captação de cliente? Captação de cliente é o advogado no individual ali com um ou outro cliente, conversar, tentar convencer o indivíduo, oferecer a ele o seu serviço. Isso é legal, não há nenhum problema quanto a isso, ok? Mas o advogado ele sofre aí algumas restrições, perfeito? E aí, por exemplo, de algumas restrições para o advogado na captação de cliente. O advogado, na captação de cliente, não pode oferecer serviços gratuitos, ok? Então, o advogado não pode, por exemplo, olha, vem aqui no meu escritório, não vou cobrar pela consulta, não. Vem aqui, a gente faz a consulta com você e depois a gente fecha um contrato. O advogado não pode fazer isso. Por que, Carlos, o advogado não pode fazer consulta de graça? Porque a OAB ela determina que todo advogado ele deve cobrar pela consulta. Então, se eu tenho um advogado que não cobra, esse advogado está o quê? Em superioridade com os demais. Então, para garantir a concorrência, para que todos estejam no mesmo pé de igualdade, o advogado ele não pode oferecer serviço de forma gratuita com a finalidade de posteriormente conseguir angariar cliente, ok? Seguindo, também o advogado ele não pode praticar a advocacia pro bono com a finalidade de captar clientes. O que é advocacia pro bono? A advocacia pro bono é aquela advocacia onde o advogado é advogado, ele se sujeita, ele se coloca à disposição voluntariamente, ele atua por um indivíduo necessitado financeiramente, enfim, para que possa advogar de graça para esse sujeito, perfeito? Então a advocacia pro bono, ela é legal? Você até pode fazer, você só não pode fazer com a finalidade de captar cliente. Imagina um advogado ou advogada que faça uso da advocacia pro bono para captar cliente. Ele faz uso da advocacia para ganhar notoriedade, ganhar conhecimento, e está sempre atuando naquela comarca, enfim. Esse tipo de atividade, ela é ilegal. Então, quando o advogado faz uso da advocacia pro bono para captar cliente, ela é, então, ilegal, perfeito? Bom, seguindo aí também, pessoal, o advogado ele tem algumas limitações quando for atuar nos meios de comunicação, perfeito? E nós vamos avançar daqui a pouco e falar sobre os meios de comunicação. Mas, no geral, o advogado, por exemplo, para captar cliente, ele pode fazer isso de forma direta ou de forma indireta. Exemplo de captação de cliente pelo advogado de forma direta: entrega do cartão pessoal. Então, cartão profissional, o advogado vai lá individualmente, numa reunião, num congresso, numa palestra, enfim, ele vai lá e entrega o seu cartão para uma pessoa que ele estiver conversando individualmente. Isso é permitido, ok? Também é permitido ao advogado, um outro meio de captação direta de clientes é o advogado marcar uma reunião com o cliente. Também é perfeitamente legal, ok? Por fim, quais são as formas de captação indireta pelo advogado? O advogado vai ter captação indireta dele, estabelecendo, por exemplo, networking. Ele conhece muitas pessoas, as pessoas indicam clientes para ele. Isso é uma forma de captação indireta. Também quando o advogado dá palestras, imagina, o advogado é convidado para dar palestra em algum lugar. As pessoas que estão sentadas ali naquela palestra, ouvindo esse advogado, certamente terão nele um indivíduo, acreditarão ali que dali nós temos uma voz de autoridade, uma pessoa que tem notoriedade, tem conhecimento daquilo que fala. Razão pela qual, então, nessas situações nós teremos um tipo de captação indireta, ok? Também teremos uma forma de captação indireta, o advogado que está sempre participando de eventos, postando, enfim, nas redes sociais sua captação profissional, ele está sempre ali se capacitando, buscando obter novos conhecimentos, ok? Então aí nós temos formas indiretas de captação de clientela. Então, forma direta quando eu tenho a intervenção direta do advogado junto ao cliente. Captação direta são quando clientes vêm através de outras pessoas ou outros meios que não a relação pessoal, cliente e advogado.
ok? Bom, seguindo aí, agora como eu falei com vocês que eu ia comentar, nós temos o artigo 41, 42 e 43, algumas vedações específicas de publicidade na OAB, ok? Mas antes de eu comentar o artigo 41, 42 e 43, quero comentar com vocês o artigo 40, né? O artigo 40 ele vai trazer para nós algumas hipóteses específicas onde é vedado o uso do advogado para promover o seu trabalho. Vamos lá então para a leitura do artigo 40. O artigo 40 diz o seguinte: os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados, inciso 1, a veiculação de publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Inciso 2, o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Inciso 3, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Inciso 4, a divulgação de serviços de advocacia juntamente com outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outros. Então, parando por aí, a gente percebe logo no início que do inciso 1 ao inciso 4, a gente vai ver ali que o advogado ele não pode veicular a sua publicidade por meio de rádio e televisão, ok? Mas vejam, você deve estar se perguntando, mas caso o advogado não pode dar uma entrevista, não pode participar de um programa de rádio, não pode participar de um programa de TV? Não, ele pode. O que ele não pode é fazer a publicidade através de rádio e televisão. E aí que o advogado ele não vai poder, por exemplo, ao dar uma entrevista, deixar ali o nome, o número de telefone dele, o endereço do escritório dele. O máximo que ele vai fazer é deixar o e-mail profissional dele. Ok? Por quê? Porque ele não pode se valer dessas aparições públicas para promover a sua atividade. Ok? Também o advogado não pode botar outdoor na cidade. Ok? Por exemplo, ele não pode colocar painéis luminosos, aqueles piscando, né? Aquela exagero. Imagina, parece mais um painel de um prostíbulo, parece um escritório de advocacia, né, de um motel. Então o advogado não pode fazer uso dessas técnicas no mínimo estranhas, né, para captar clientes, ok? Seguindo aí, inciso 5, também o advogado não pode, né, fazer o fornecimento de dados, de contatos como endereço ou telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos publicados na imprensa, bem assim quando eventual participação em programas de rádio ou televisão ou em veiculação de materiais por internet, sendo permitida a referência ao e-mail. Então, sempre que o advogado publicar um artigo, escrever um texto no jornal, em algum site, ele não pode, de forma alguma, divulgar ali telefone e endereço do escritório dele. Pode então somente indicar o e-mail profissional, ok? Seguindo, inciso 6, para finalizar o artigo 40 diz, também é vedado ao advogado a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela, ok? Então, o inciso 6 aí, ele vindo dentro, atendendo ao princípio da não mercantilização, proíbe o advogado, a advogada a fazer malas diretas, mandar esses e-mails, essas correntes de e-mails, ok? E parágrafo único diz, exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas de painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Então, olha só, veja que o inciso 2 do artigo 40 diz, olha, é proibido ao advogado colocar placas com letreiros luminosos. E o parágrafo único diz, olha, em que pese seja vedado ao advogado colocar placas com letreiros luminosos, se for para fins de identificação do escritório e atendendo aos princípios do artigo 39, ou seja, sobriedade, também de forma a garantir ali, a dignidade da advocacia, nada muito espalhafatoso, o advogado pode sim colocar um letreiro luminoso, uma placa no seu escritório. E imagine, uma placa que fica com uma luzinha branca à noite só para iluminar, para saberem que ali tem um escritório de advocacia durante a noite. Isso é legal. O que não pode o advogado é botar uma luz neon, um troço vermelho, né, purpurinado, piscando. Isso não pode, ok? É o que diz aí o parágrafo único, justamente para explicar o inciso 2 do artigo 40. Então, pessoal, o artigo 40, as vedações expressas previstas no artigo 40, elas precisam ser lidas em conformidade com o artigo 39. Então você tem que olhar o artigo 40 e interpretar ele à luz dos princípios do artigo 39. Perfeito? Seguindo aí então, pessoal, vamos trabalhar agora o artigo 41, 42 e 43, que trata da aparição do advogado, da advogada, em
em mídias, né, em participação dele em meios de comunicação. Vamos então lá para o artigo 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma a captação de clientela. Então, quando o advogado, por exemplo, ele tem uma coluna no jornal, um advogado pode ter uma coluna do site A, B ou C, ou no jornal, uma coluna semanal, quinzenal? Pode. Mas esse tipo de atuação do advogado nessa coluna tem que ter caráter informativo. E o advogado não pode induzir as pessoas a litigar. Okay? Ele não pode oferecer, por exemplo, num texto, enfim, a solução para uma determinada demanda, induzindo em determinado sentido ou em outro sentido o cliente a procurar. Isso é, então, ilegal. Artigo 42 diz: é vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Então, o advogado pode dar entrevista em canais de TV, em jornais, em emissoras? Sim, ele pode. Porém, deve ser vedada a habitualidade. O que seria a habitualidade? A habitualidade a gente vai ter que analisar em cada caso concreto. Mas a habitualidade, ela seria, por exemplo, aquele uso, né? Aquela participação semanal ou em uma semana, 2, 3 vezes a semana. Então, percebe-se aí uma habitualidade. Então, um advogado que sempre está dando entrevistas, sendo chamado para comentar determinados assuntos jurídicos nos meios de comunicação, ele deve evitar todo tipo de habitualidade. Okay? Então, deve ser sempre de forma excepcional essa aparição do advogado. Inciso 2. Também é vedado ao advogado debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio de outro advogado. Então, o advogado, quando for convidado a uma entrevista, ele não pode ficar debatendo naquela entrevista uma causa que não é de competência dele, que é outro advogado que está atuando. Ele não pode dar pitaco, dizer que o advogado A, B ou C está fazendo certo ou errado. Isso não pode. Inciso 3 também não pode abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Então, o advogado, ao dar entrevista, ele não pode, por exemplo, chegar numa emissora de TV e defender, por exemplo, a tortura. Imagina, um advogado vai na frente da televisão e fala: olha, eu sou a favor da tortura, eu acho que os policiais têm sim que torturar os criminosos na rua para obter deles confissão. Um advogado não pode fazer isso de jeito nenhum, porque ele contraria o próprio juramento que ele fez quando recebeu a sua carteira de advogado. Perfeito? Então, inciso 3 aí, proíbe, né? Proíbe, então, aí que o advogado aborde tema, discuta o tema de modo a comprometer a dignidade da profissão. Inciso 4 também é proibido ao advogado divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Então, o advogado não pode, de modo algum, no portfólio, no e-mail dele, no site do escritório, colocar lá nossos clientes e colocar, por exemplo, as empresas que o escritório presta assessoria jurídica. Isso é ilegal, perfeito? Seguindo, inciso 5 diz também que é proibido ao advogado insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Então, o advogado, ele não pode se oferecer, ele tem que ser convidado. Ele não pode ficar ligar, aconteceu uma situação aí, eu queria ir aí para falar sobre isso, eu sou advogado. Vamos marcar uma entrevista? O advogado não pode fazer isso. Perfeito? Seguindo aí, pessoal, artigo 43, né? Falando ainda sobre a aparição do advogado em meios de comunicação. O advogado que eventualmente participar de programas de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio de manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem o propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalhos usados por colegas da profissão. Então, mais uma vez, o advogado, quando for convidado, ele não pode falar sobre o trabalho de outros colegas, ok? É o que diz aí o artigo 43. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública por qualquer modo e forma, visando esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, o advogado deve evitar insinuações no sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como debate de caráter sensacionalista. Mais uma vez, o advogado sempre buscando estabelecer informações de natureza informativa,
evitar fazer parte de debate que tem finalidade absolutamente sensacionalista. Imagine, por exemplo, um advogado debatendo em um programa de TV se é certo ou errado que a população faça linchamento contra o indivíduo. Então, é um debate absolutamente sensacionalista que não vai dar em absolutamente nada. Então, o advogado deve evitar participação em programas sensacionalistas que não vão contribuir com absolutamente nada, que não tem, na verdade, natureza informativa e sim apelativa. Perfeito? Bom, seguindo aí, pessoal, essas então são restrições à participação do advogado nos meios de comunicação, determinada no artigo 43, ok? Artigo 41, artigo 43. E aí, agora resta para nós também trabalhar o seguinte: afinal de contas, quais são as mídias que são permitidas, né? Bom, Carlos, você falou aí o que é proibido e o que é permitido, então. Nós vimos lá no artigo 40 o que é proibido, vimos também a vedação quanto à aparição na mídia. Quais são, então, as mídias permitidas? Então, para fins de identificação do escritório, ok, desde que sejam discretas e sóbrias, é permitido ao advogado utilizar placas e painéis luminosos e também fachadas, desde que observados os princípios do artigo 39. Também é permitido ao advogado o uso de cartão profissional e material do escritório, pasta, envelope, papel timbrado, tudo isso é permitido ao advogado, desde que observado o artigo 39 também, ok? Também é permitido constar no material do escritório do advogado os títulos acadêmicos, distinções honoríficas, enfim, reconhecimentos, títulos de vida profissional, eventuais instituições jurídicas que ele faça parte. Também é possível fazer uso de e-mail, site, pode fazer uso de QR Code, o logotipo do escritório, fotografia do escritório, tudo isso é permitido nos meios ali de comunicação do advogado com o cliente, ok? Bom, além disso, pessoal, é proibido ao advogado enviar material de publicidade do seu escritório sem que seja solicitado por ninguém. Então, o advogado ele pode mandar, por exemplo, informativos quinzenais por e-mail. Pode, mas deve mandar para outros colegas advogados, para os seus clientes ou para quem, porventura, solicite esse material. Se o advogado manda para uma pessoa, através de mala direta, que não solicitou receber isso, ou uma pessoa que não é cliente ou não é advogado também, amigo desse advogado, esse indivíduo vai então incorrer em falta disciplinar, perfeito? Porque aí ele estaria fazendo uma publicidade mercadológica, mercantil, perfeito? Bom, pessoal, e aí agora só para a gente concluir essa primeira parte, esse primeiro bloco, vamos então ler o artigo 45 e comentar com vocês. O artigo 45 diz o seguinte: são admissíveis como forma de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre material cultural de interesse de advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes interessados no meio jurídico. Então, vejam bem, o escritório de advocacia pode patrocinar um evento. Imagine, vai ter o Congresso Internacional de Processo Penal. Então eu posso, com o meu escritório, ir lá e patrocinar esse evento, porque é um evento com finalidade que? Jurídica, ok? E também posso, todo o material que vai ser produzido nesse evento, mandar para os meus clientes, para os meus colegas advogados. Isso é permitido, ok? Então, finalizamos esse primeiro bloco aí com a análise do artigo 45, voltamos em seguida com a análise do artigo 46 e diante, concluindo aí o estudo da publicidade na advocacia. Até logo.